Hoje eu tenho o prazer de conversar com Flávia Virgínia. Ela que já tem uma carreira eclética em diversas áreas e acumulou uma experiência muito grande para desenvolver um tema denominado inteligência ética. Flávia, prazer em conversar com você, obrigado pela atenção e pelo tempo. O que vem a ser inteligência ética? Inteligência ética é a inteligência da conduta. E o objetivo do trabalho é ajudar as pessoas a ficarem conscientes da forma como elas agem. Porque muitas das nossas ações são feitas no automatismo. A gente simplesmente vai fazendo, vai tirando coisas da frente e vai fazendo. E isso gera desequilíbrios quando a gente está trabalhando em conjunto, por exemplo. A gente está sempre convivendo. Isso gera desequilíbrios, desarmonias, a gente acaba não percebendo como o outro funciona, como é que o outro faz. Então a gente se junta em grupos, mas não consegue formar equipes. Então é importante a gente estar consciente para saber, eu estou aqui, eu estou fazendo isso porque os meus valores são esses e aqueles, eu quero atingir tal objetivo. Então, na verdade, pelo que eu entendo, porque à primeira vista, inteligência ética dá a impressão de questão única e exclusivamente moral. Pelo que eu vejo, é um respeito a si próprio e é um respeito à sua forma de ser, à sua saúde, é isso? Na verdade, a questão moral ela não pode ser vista isoladamente. Não existe a moral, vou fazer isso porque isso é certo ou é errado. As situações que a gente vive, ainda mais hoje em dia, são muito diversas. Se você pensar só em termos de certo ou errado, moralidade ou imoralidade, você não consegue dar conta da diversidade de situações às quais a gente se submete, é submetido. Então é preciso a gente ter uma gama muito mais ampla de visão de mundo para poder dar conta das situações e aí sim optar por uma ação mais moral, entende? Agora veja bem, então o seu trabalho de consultoria ajuda a pessoa a visualizar a si próprio nesse contexto, é isso? Só para a gente entender e para trazer ao entendimento do nosso internauta no dia a dia dele como o seu trabalho pode influenciar. Então digamos, eu tenho uma rotina corridíssima, né? A gente não vê nada além do nosso trabalho, muitas vezes. Então, como eu posso começar a sentir alguma consciência ética nesse sentido do meu dia a dia? Então, a gente tem que se conhecer bem, conhecer, por exemplo, os objetivos que a gente quer atingir, juntando com os objetivos da empresa onde a gente trabalha, do grupo, né, no qual a gente está inserido, entendendo como é que os outros funcionam. Se a gente só pensa no que a gente quer, a gente comete erros. Se a gente só pensa em tentar atingir objetivos que estão descritos na parede da nossa empresa, a gente comete erros, desequilíbrios, né? Erros não seria problema, o problema é o desequilíbrio entre as pessoas. E se a gente pensa só no que os outros querem, a gente também comete esses desequilíbrios. Então, na verdade, é por isso que muitas corporações enormes, multinacionais, cometem erros básicos. É verdade, claro, porque na verdade elas têm uma regra, uma conduta ética, um código moral, um código ético pendurado na parede. Por que ele não é cumprido se ali tem inclusive as sanções que as pessoas vão sofrer se não os cumprirem? Por que as pessoas não cumprem? Acabam cometendo erros ou às vezes roubam coisas, desrespeitam regras básicas da empresa. Por quê? Porque essas regras não se combinam com o que de fato acontece ali entre aquelas pessoas. Então, na verdade, isso acaba entrando na seara do ouvir. Eu tenho de ouvir a pessoa, me colocar no lugar dela para saber como eu devo me comportar, sim ou não. Essa é uma das ferramentas. Ouvir sempre é uma ferramenta boa. Dentro de casa, se você não ouve, você não consegue entrar num equilíbrio com as pessoas da sua família, né? Com seus filhos, com a sua mulher, com o seu marido. Você precisa ouvir, isso é verdade. A gente tem que ouvir para tentar encontrar um equilíbrio e uma harmonia na convivência. Mas além de ouvir, a gente tem que conseguir entender do lugar da onde aquela pessoa está falando, que é um lugar em geral diferente do meu. Então eu tenho que me colocar no lugar da outra pessoa, é eu tenho isso? Que pelo menos entender como é que a outra pessoa se comporta, como é que a pessoa pensa. E aí eu sei que eu tenho um objetivo comum, né? Por exemplo, qual é o passeio que nós vamos fazer no domingo? Para usar um exemplo mais simples. Claro, prático, do dia a dia, é isso. Que passeio nós vamos fazer no domingo? Esse tema sempre traz briga. As pessoas sempre começam a brigar na sexta-feira. Outro quer ir ao shopping, outro quer ir ao cinema, outro quer... Né? Exatamente. As pessoas começam a brigar na sexta-feira. Então, se você não consegue descobrir por que você tem que sair no domingo, por exemplo, por mais que você se esforce, você já vai ter problemas. Então, por exemplo, qual é o objetivo de sair no domingo? É todo mundo ficar junto? Era só esse o objetivo, todo mundo ficar junto? Então, algumas pessoas entendendo isso já podem ceder nos seus objetivos. Porque se é para ficar junto, vale a pena ficar junto no lugar que o filho mais novo quer. Agora você colocou um ponto interessante. Tem que. A pessoa tem que
ou ela vai porque ela quer, porque Pois ela gosta? sem Aí conhecer essa finalidade, fica difícil você tomar a decisão. Então, primeiro, os pais podem ter uma ideia de que tem que, a ditadura do lazer, eu chamo de a ditadura do lazer, tem que sair no domingo. Não pode ficar em casa no domingo, seria um pecado Se você quiser mortal. ficar sem fazer nada no domingo em casa, não é uma delícia? Quantas Muitas pessoas vezes? conseguem, né? Porque hoje em dia você tem essa ditadura do lazer. Você vê, tem um feriado em São Paulo, todo mundo prefere pegar 3 horas, 4 horas de trânsito para e se divertir. Mas como você vai se divertir pegando 4 horas de trânsito? Você acha que só dá para se divertir fazendo daquela maneira. Sem contar que você é obrigado a se divertir. Você poderia escolher num fim de semana não fazer nada, vou só dormir. Não é um pecado dormir. Mas a gente tem muitas ideias pré-concebidas que vão contra quem a gente realmente é. E isso tem a ver com o quê? Não conhecer a finalidade, não conhecer que valor você quer cumprir com aquela atitude. Então, voltando ao exemplo do domingo, Isso. é preciso, em primeiro lugar, saber o que de fato é importante para aquela família no domingo. Se é estar junto, várias desarmonias dessas já caem, porque aí um pode ser ai mesmo, mas o importante é só a gente ficar junto. Ah, tá bom, então vamos sim pegar um filme e ficar em casa. Flávia Virgínia, essa é uma atitude de inteligência ética? Essa é uma atitude de inteligência ética também, porque você está escolhendo a sua conduta a partir da consciência. Você não está sendo empurrado para uma conduta qualquer, para uma ação qualquer, uma atitude qualquer, por uma ditadura externa, como essa que eu estou chamando de ditadura do lazer ou qualquer coisa do gênero. E na empresa, no trabalho, a mesma coisa, entendeu? Você não cumpre determinada regra da empresa somente porque está escrito ali na parede, porque você conhece as sanções que você vai sofrer se não fizer assim. Você cumpre porque você consegue entender o que a empresa está querendo. No final, o que ela quer é se harmonizar com esse setor aqui da comunidade. Então, para isso, é preciso fazer isso, isso e aquilo outro. Por exemplo, como é o caso da responsabilidade social. Não é preciso, uma coisa pequena, fazer a coleta do lixo só porque é ético hoje, ou é moda, entendeu? Você pode, de fato, entender o que significa aquela coleta. Agora, veja bem, alguém diz o seguinte, olha, eu faço tão pouquinho, é um trabalho de formiguinha, se eu coletar só o meu lixo, o que isso vai influenciar? Gostaria que você respondesse isso, esse argumento que eu acho que várias formigas movem o mundo, mas as pessoas acham que é um ser único num ponto. Engraçado você falar isso, porque justamente agora, por ocasião das eleições, o meu filho falou a mesma coisa, falou, mas só o seu voto, como é que isso vai influenciar? Aí eu expliquei para ele assim, olha, quantos votos influenciariam? Aí ele falou, não sei, 100 mil. Aí eu falei, 100 mil, o conjunto de 100 mil é formado por 100 mil unidades de um. Exatamente. Então, por isso a pessoa é por isso que é importante. Por isso que a pessoa tem a consciência cidadã, consciência de pertencimento, né, que a gente denomina. Exatamente. Flávia Virgínia é filósofa também, mas utiliza muitos conceitos psicológicos, sim? Eu acho que isso vem da sua vivência eclética. Eu gostaria que você falasse um pouquinho, porque a Flávia Virgínia é cantora, compositora. Eu gostaria que você apresentasse um pouquinho dessa sua influência, trabalha com eventos, enfim, essa sua visão multifacetada ajudou na concepção desse seu trabalho? Eu acho que sim, porque na verdade você tem a oportunidade de ver pessoas diferentes funcionando para começo de conversa. Aí você percebe, eu também morei fora, morei em Angola. Então, na África, né, quer dizer, fui morar na Suíça, que a gente tem muita informação. Fui morar na África, a gente tem pouca informação sobre como é que é a vida na África. A gente tem muito sonho, né, mas a informação mesmo, como é que funciona, a gente não tem. Eu acho que a gente vê pessoas diferentes funcionando de maneiras diferentes. E coisas que na nossa concepção inicial jamais poderiam dar certo, a gente vê funcionando, entendeu? Isso ajuda bastante, eu acho, essa vivência. Mas especialmente quando você vive e está com vontade de manter o olhar aberto. Entendendo que pessoas diferentes vão fazer as coisas de outras maneiras. Qual foi a influência da sua família? Para quem não sabe, a Flávia Virgínia é filha do cantor Djavan, do cantor e compositor Djavan. Aliás, é a cara, né, do seu pai. Eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa influência para todo esse seu trabalho. Eu acho que a música, a arte, o contato com a arte, e no caso do meu pai, que é um homem, de fato, interessado também, assim, pela uma coisa mais global, uma visão um pouco mais aberta, mais fora da caixa, eu acho que isso foi o que mais me ajudou. Aí nesse caso eu tive uma formação musical dessa maneira, né? Não tanto da filosofia, não é a onda, por exemplo, da minha família, isso é uma coisa minha. Mas a formação musical que a gente teve foi bastante aberta. E eu penso o seguinte, a arte, como ela é tão fundamental para o ser humano, como é a prova agora dessa coisa toda da pirataria ou de baixar música sem pagar, enfim, toda essa questão da propriedade intelectual que está tão mal discutida, tão pobremente discutida, e por isso com tão pobres soluções, né?
Eu acho que essa coisa de você poder experimentar diversas opções, você gostar tanto de arte e ter acesso a tanta arte, tantas opções, é tão importante quanto comida, por exemplo. Você colocar a arte num outro lugar, um lugar onde você poderia tratá-la mais ou menos assim, é uma estupidez, ao meu ver, é uma fraqueza na sua visão de mundo. Porque senão a gente não consumia tanta arte, se ela não fosse tão importante. É vital, ela é vital. Então, e da mesma maneira, eu penso que se você ouve música ruim, é que nem comer uma comida estragada. Então você pode gostar de qualquer estilo, qualquer um, mas escolha os melhores músicos daquele estilo. Isso é o que eu digo sempre. Mas aí tem um ponto que eu quero te questionar em relação à inteligência ética. O que pode ser bom para você, pode ser qualidade para você, pode não ser para mim e vice-versa, sim ou não? Mais ou menos. Aí realmente é um pedaço difícil de explicar, porque é o seguinte, você concorda que uma comida boa, ela mais ou menos, ela obedece a determinados parâmetros de comida? Então, a comida tem que estar fresca, Isso né? sem Os dúvida. ingredientes têm que estar frescos, a coisa tem que estar bem feita, tem que estar limpa, tem que estar cheirosa, tem que estar bonita, apresentável. Isso é uma comida boa, que pode ser qualquer tipo de comida, mas é uma comida, até fast food, mas é uma comida boa, de boa qualidade. Então existem parâmetros para as coisas, não é que as coisas não tenham parâmetros. Isso é uma ilusão, isso é uma maneira de você nivelar tudo da mesma forma. Não, as coisas têm seus níveis, não estão todas da mesma forma. Por exemplo, quando você vai numa favela, você vê casas que não caem. Que são casas de papelão, de madeira, você fica latão, bem você diz construídas. assim, nossa, como é que é possível? Mas aquilo é uma casa, que você pode comparar com uma casa mesmo, que foi pensada, não sei o quê. Ela está em pé, ela só vai cair se tiver uma coisa terrível. Mas você pode fazer essa comparação ou existe um nível importante de diferença aí? Interessante. Entendeu? Então, dentro da arquitetura, a arquitetura ela tem seus próprios parâmetros e um barracão não corresponde em qualidade àqueles parâmetros. Então, embora sirva para as pessoas morarem e às vezes seja a única opção da pessoa, aquela arquitetura não corresponde a um parâmetro de arquitetura de qualidade. A música é a mesma coisa. Então, só uma pequena parte, a gente pode então diferenciar qualidade de gosto pessoal. Exatamente. Exatamente. Então o que eu digo é, você vai ter o seu gosto, dentro do seu gosto você tem que buscar o que tem mais qualidade. No caso da música, o que eu vou sugerir? Eu vou sugerir que você veja um grupo, que os músicos sejam bons músicos, que a gravação esteja bem feita, que a letra seja interessante, se for música com letra, né, se for música cantada, que o cantor seja bom. Quer dizer, os parâmetros da música foram executados com qualidade, que nem uma comida. Mas aí entra no seguinte aspecto, as pessoas têm que conhecer mais. Se o conhecimento da pessoa é limitado, ela não tem opção de escolha. Então, o segredo, eu acho, para uma quantidade grande de profusão de um conceito tão importante como esse, seria exatamente o conhecimento. Então. A possibilidade de aumentar o conhecimento das pessoas, certo? Certo. Aí já depende especialmente da própria pessoa. Se a pessoa não busca o conhecimento, se ela se fecha a isso, se ela acredita que o mundo dela é tudo que existe, mesmo com tanta influência dizendo o contrário, olha, seu mundo não é tudo que há para se pesquisar, para ver e para viver. Você vai ficar só aí, eu vou ficar só aqui porque eu sou assim mesmo. Aí tem aquelas frases chaves, eu sou assim mesmo. Ou então, mas a minha tradição diz assim. Mas os meus pais me ensinaram assim. É um conformismo, é a vontade de não querer progredir. Não querer progredir. Aí tudo bem, a pessoa tem essa opção. Ela vai ter que responder da mesma forma a opção da abertura, ela vai ter que responder a opção do fechamento, entendeu? Agora, Flávia Virgínia, teve um termo que há alguns anos fez muito sucesso, faz até hoje, que é a inteligência emocional. Agora você vem com o conceito de inteligência ética. Eu gostaria que você fizesse, no nosso internauta, um comparativo entre as duas formas de inteligência, com exemplos, inclusive, práticos, para que nós possamos entender melhor. Olha, essas terminologias, elas são perigosas, porque, mais uma vez, elas fecham a ideia. A ideia da inteligência emocional é que você pega traços que são traços dos indivíduos e que vêm sendo estudados pela psicologia, por exemplo, há milênios, mas há muitos anos. Por exemplo, temperamento, caráter e personalidade. Então, a questão da inteligência emocional está bem baseada nessa diferenciação entre temperamento, caráter e personalidade. E aí, de acordo com o que pode ser mudado, a tendência mais firme, etc., você decide por um quociente qualquer de inteligência emocional.